Então, em que contexto apareceu o seu contributo para as linhas de Wellington? Bom, as linhas do Wellington, penso que estão-se a referir às linhas de Torres Vedras. Eu tive a felicidade, porque considero que foi e continua a ser uma experiência bastante enriquecedora. Faço parte de um grupo de trabalho que começou a partir do ano 2000, já anterior a 2000, mas essencialmente a partir do ano 2000, um grupo intermunicipal, portanto uma equipa que tem técnicos de 6 municípios. São os 6 municípios que, no fundo, colocaram no terreno as estruturas que fazem parte da rota histórica das linhas de Torres. Os 6 municípios são a Ruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e Sobral de Montagraço. Portanto, são 6 municípios que ocupam uma vasta região, digamos uma zona grande da Extremadura portuguesa, e é um território que vai desde Vila Franca de Xira, desde a zona do Rio Tejo, até à zona do litoral do Atlântico. Portanto, temos Mafra e Torres Vedras, que já têm a zona de praia. Portanto, desta maneira nós conseguimos, de facto, aumentar a escala do projeto. Em vez de ser um projeto só de Loures, que é o sítio do meu trabalho, é um projeto que envolve quase que uma faixa inteira de um território mais vasto e, portanto, assim conseguimos aumentar a escala e não só. Conseguimos, com este trabalho interdisciplinar, potenciar os aspectos positivos de cada território e de cada município. Havia sítios que não havia arqueólogos e eles tinham arqueólogos. Quando era preciso ajudar, os arqueólogos ajudavam os colegas que não tinham na sua equipa arqueólogos. Havia outros que tinham arquitetos, outros que tinham historiadores de arte. Portanto, no fundo, foi muito interessante. Outros que eram do ambiente, porque nós também nos preocupámos muito com as questões ambientais, com a geologia, com a flora, com a fauna. E, no fundo, isso permitiu fazer a primeira fase do trabalho, que foi essencial, que foi identificar quais eram as estruturas fortificadas, porque as linhas do Wellington é um sistema militar defensivo que foi construído entre 1809 e 1810 pelo exército inglês e português e pelas pessoas que viviam nesta região, que foram a mão de obra, não é? Foram as pessoas que viviam nestas terras, claro, sob a orientação dos oficiais que construíram as fortificações, e, portanto, conseguimos identificar quais eram aquelas, porque já passaram 200 anos, aquelas que permaneciam no terreno. Eu estou a falar de mais de 150 fortificações, portanto são bastantes, espalhadas por este território que eu já falei, em 2 linhas, a primeira e a segunda linha defensiva. Era importante saber quais eram aquelas que existiam, em que estado se encontravam, qual era o seu estado de conservação e quais eram as ameaças que sofriam. As ameaças podem ser várias: destruição, porque estão perto de áreas urbanizadas e, portanto, a expansão da área urbana pode levar à destruição do sítio, não é? Pode ser por vandalismo, pode ser por questões agrícolas, porque as pessoas precisam de estender a sua área de cultivo e vão com um trator e destroem a fortificação para aumentar a zona que é cultivada. Ou pode ser por despejo, tínhamos muitos que serviam de despejo, de depósito de lixo, ilegal, evidentemente. E, portanto, essa foi a primeira fase do trabalho, em 2000. Depois de sabermos o que é que tínhamos no território, que era importante, começámos a pensar, porque a maior parte das fortificações estavam de facto abandonadas, não é? Cobertas de vegetação e muito em mau estado de conservação, era preciso saber o que é que vamos fazer com isto. E então estruturámos um projeto de estudo e de salvaguarda e valorização e fomos à procura de financiamento. Conseguimos dinheiro através de uma candidatura que submetemos, portanto, a fundos europeus, neste caso ao mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, e com esse financiamento conseguimos, juntamente com o dinheiro das autarquias, porque as autarquias mesmo assim contribuíram bastante para o projeto da Rota Histórica das Linhas de Torres, conseguimos selecionar 30 fortificações e essas 30 fortificações fazem parte dos vários circuitos que no fundo constituem a rota. Portanto, a rota é constituída por quê? É constituída por fortificações que fazem parte deste sistema militar defensivo, por circuitos de visita, por centros de interpretação e por uma série de materiais que servem de mediação, portanto, que dão informações, o contexto histórico, etc., sobre as estruturas que as pessoas podem visitar. Quais foram os principais contratempos encontrados por si e pela sua equipa? Ou seja, os problemas.
Pois, os problemas tivemos, e temos vários, não é? Uma das questões é porque estávamos a intervir num património que não é monumental. Portanto, as fortificações que fazem parte do sistema defensivo são fortificações militares de campo. Portanto, elas foram construídas para funcionar num contexto muito preciso. Portanto, a ideia não era que durassem muito tempo, como um forte, sei lá, o Forte Setúbal, ou como um castelo. A ideia é que as fortificações, durante um período muito curto, defendessem de facto o território. E isso causa logo um problema. A maior parte delas foram construídas de facto em taipa militar, são construções em terra, o que quer dizer que são construções que estão muito sujeitas a fenómenos de erosão, através da água, do vento, também o problema dos animais que utilizam as estruturas para fazer tocas, não é? Esse foi um dos problemas, que é como conservar um património que não é monumental e que é um património em terra. Uma das dificuldades. Outra a questão que se colocou foi como é que nós vamos intervir as fortificações só em terra. A maior parte delas está coberta com um conjunto de vegetação, não é? Arranjar uma espécie de equilíbrio, não é? O que nós queríamos era, por um lado, fazer uma intervenção arqueológica e museológica que trouxesse as estruturas à visibilidade do visitante. Estava coberto de ervas ou de matagal, ninguém conseguia sequer entrar lá dentro muitas vezes. Mas ao cortar a vegetação, também importava não destruir as estruturas ou expô-las à erosão. Portanto, nós fizemos um levantamento do coberto vegetal, classificámos as espécies vegetais e decidimos quais eram aquelas que iam ser removidas, retiradas, e aquelas que nós íamos promover o crescimento. Portanto, aquelas que têm raízes pequeninas, não é? Gramíneas, etc., promovemos o crescimento. As outras que têm raízes profundas e que, portanto, vão danificar as estruturas, a pouco e pouco estão a ser eliminadas, num sentido de manter a integridade do património que estamos a falar. Por outro lado, houve também sempre uma preocupação de tentar potenciar a biodiversidade. Portanto, elas estão situadas em sítios altos, porque o sistema, precisamente, o que fez foi utilizar os pontos altos, pontos estratégicos que podiam controlar uma vasta área do território, controlar principalmente as estradas que podiam ser usadas pelo exército francês para chegar à cidade de Lisboa. Não é? E nesses pontos altos, no fundo, funcionam como observatórios de paisagem, e o que nós valorizamos também é a parte ambiental. Não é só a parte histórica, nem a parte arqueológica, mas também, no fundo, o território. E nós, indo a um forte, podemos ver a paisagem, não é? Podemos ver as questões de povoamento, podemos falar de geologia, podemos falar de flora, podemos falar de várias coisas e também podemos falar de aspectos que atualmente que também ainda são muito pertinentes. Ao falar do contexto histórico das fortificações que se insere, portanto, no período das invasões napoleónicas e da transição do antigo regime, portanto, do século XVIII para o século XIX, para a construção dos Estados modernos, que no fundo é o surgimento dos parlamentos, do cidadão, etc. E a ideia é que nós podemos escolher os nossos governantes e não apenas por questões de sangue ou de herança, como era no caso dos reis do poder absoluto. Portanto, estamos numa fase de grande transformação a nível local, nacional e internacional. E qual era, por exemplo, um dos temas é qual era o papel de Portugal no princípio do século XIX, neste contexto, que no fundo não conseguiu manter uma posição neutral face a duas grandes potências, a Inglaterra e a França, no contexto europeu, no fundo, já o contexto global. É, por exemplo, uma questão que também podemos pôr atualmente, não é? Como é que atualmente o Portugal pode defender os seus interesses numa comunidade europeia onde há países que são mais fortes e que, portanto, podem, de alguma maneira, sobrepor os interesses deles a outros países mais fracos ou países mais pequenos ou periféricos, como, por exemplo, o nosso caso português. E podemos fazer sempre este cruzamento entre coisas atuais, coisas do passado. Portanto, são sítios que podem ser vistos de várias maneiras e podemos ter várias abordagens sobre estes locais. Ok. De onde proveio o nome das linhas de Wellington? Bom, é conhecido Wellington. Primeiro, há pouco tempo estreou um filme, não é? Não foi por acaso que o filme se chamou Linhas de Wellington. Porque, normalmente, o sistema defensivo das linhas de torres
que na verdade não se chama linhas de torres, ou seja, inicialmente era o sistema defensivo a norte da cidade de Lisboa, digamos, este foi o primeiro nome de batismo do sistema defensivo militar, mas depois passou a ser conhecido cada vez mais como linhas de Torres Vedras e agora é assim que é conhecido, as linhas de Torres Vedras. O Wellington, porque na altura quem comandava o exército inglês e alguns também incorporava o exército português, embora em número os portugueses fossem, em número eram inferiores, que o comandante era o Wellington, não é? E portanto, no fundo, foi ele, não foi ele sozinho, mas foi ele que organizou a construção deste sistema defensivo. Claro que não o fez sozinho, porque tinha que conhecer o terreno, e para conhecer o terreno era preciso a cartografia, que é fundamental, e um dos na altura, muito importantes para a cartografia foi o Neves Costa. Portanto, era um militar português que já tinha feito o levantamento topográfico desta região a norte e tinha assinalado os sítios mais interessantes no ponto de vista estratégico para a defesa do território. Mas, de facto, foram os recursos vindos da Inglaterra, porque nós estávamos em muito má situação económica, social e política. Lembro que a corte estava no Brasil e parte da administração estava do Brasil. Tínhamos pago o imposto de guerra durante a primeira invasão, não é? E, portanto, sem os recursos ingleses, de facto, possivelmente o sistema não seria construído. E é por isso que se associa sempre as linhas defensivas de Torres Vedras, digamos, ao Wellington. Mas o Wellington, se não tivesse o conhecimento prévio e sem o auxílio da mão de obra das pessoas que viviam cá, não é? O sistema também não se teria construído. Portanto, no fundo, vem daí a designação, mas temos de ter sempre em conta que para a construção contribuíram vários fatores. Não é? Que esta questão está muito mal feita. Assim? Que é quando foram terminadas as respectivas escavações? Não, as escavações? Sim. Quando Nós supostamente terminaram as escavações ou se ainda estão em continuidade? Nós, por questões de financiamento, digamos, a primeira fase do projeto foi até 2007, que foi na altura em que conseguimos fazer uma candidatura ao tal mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu para conseguir financiamento para iniciar a implementação da rota histórica. Essa candidatura tem um prazo de execução e terminou em 2010, 2011. Portanto, as escavações ocorreram entre 2007 e 2011, as escavações arqueológicas. Como eram mas 6 foram contínuas? Quer dizer, contínuas, havia sempre escavações a decorrer. Como eram 6 municípios, todos começaram na mesma altura, não é? Mas ao longo dos 6 municípios, de facto, havia sempre intervenções arqueológicas a decorrer. Nós começámos primeiro pelo tal diagnóstico que já vos falei, pela caracterização das estruturas do estado de conservação e do coberto vegetal, depois pela escavação arqueológica, não é? Estou a falar em 30. Portanto, a intervenção foram em 30. Nestes 4 anos que eu mencionei, elas foram ocorrendo simultaneamente? Sim, nos vários municípios, não é? Foram ocorrendo. Depois das escavações arqueológicas, fizemos então a conservação e restauro das estruturas que foram encontradas e implementámos o circuito. O circuito, melhorámos estradas de acesso, pôr painéis explicativos, delimitar a estrutura interna por onde as pessoas devem passar quando vão visitar a obra militar e também os centros de interpretação. Portanto, cada município tem um centro de interpretação, neste caso são 6, e a pessoa que vai ao centro de interpretação tem informação sobre aquilo que vai ver no campo. Porque os sítios que eu estou a falar são sítios de ar livre, não é? Portanto, levam consigo materiais, levam consigo informação, e os 6 centros nunca são iguais, precisamente porque a estratégia foi: eu vou a um centro, tenho informação, mas se quiser mais, estimular a pessoa a ver outro centro. E quando vai a outro centro, como é uma região muito vasta, vai ver aquele centro e vai ver um forte ou outro que está nas proximidades. Portanto, essa foi a estratégia também de funcionar em rede. Tal como o sistema funcionava em rede, não é? Os pontos altos tinham sempre contacto visual uns com os outros e controlavam as zonas de vale com fogo cruzado de artilharia, não é? Portanto, estavam num alto, outro no outro, eles cruzavam com a artilharia e portanto, atacar eventualmente o que passava no vale. Nós também, a rota histórica também foi pensada assim, como um sistema em rede, em que o objetivo é que quem vai a um sítio fique entusiasmado para poder ir ver os restantes.
Em relação à rota de visita de todas as fortalezas, Sim. pode-se dizer que há assim um início e um final que não se podem alterar? Oh, não. Temos aqui já um conflito. Não, quer dizer, não há tipo começar por um ponto e acabar no outro. A nossa ideia, porque como são 6 municípios, não podíamos estar a valorizar mais um município que o outro, não é? Porque depois há as questões políticas, tentámos fazer uma coisa equilibrada. Claro que as pessoas vão, pelo próprio nome, Torres Vedras, o público, muito dele é logo canalizado para Torres Vedras e para o Forte do Alcaidão, que é um forte grande. Depois temos a sede da associação, que está no Sobral de Montagraço, e foi o sítio, ao Forte Grande do Alcaidão, eu enganei-me, o de Torres Vedras é o Forte São Vicente. O Forte Grande do Alcaidão, que é no Sobral de Montagraço, foi onde funcionou o quartel-general. Portanto, isso também leva a que muita gente vá ver o Forte Grande do Alcaidão. Digamos assim que estes dois já estão, à partida, em vantagem, não é, para atrair mais o público. Mas a ideia foi, no guia nós temos vários circuitos, porque é muito extenso, não se pode ver num único dia, então subdividimos o território em circuitos temáticos, um é o do Wellington, outro é o Nó das Linhas, outro é o circuito junto ao Atlântico, por exemplo, não é? São 6, no seu todo, circuitos. E portanto a pessoa escolhe um ou outro conforme os seus interesses. Porque para além do património que diz respeito à rota histórica, nós tentámos nos circuitos pôr outros pontos de interesse. Igrejas, núcleos museológicos, museus, sítio onde se pode comer, a gastronomia, a etnografia. Portanto, tentámos criar outros pontos de interesse. A rota é um chapéu, não é? O património histórico e arquitetónico. Mas por baixo deste chapéu há outros pontos de interesse, no sentido que a pessoa, quando vai ver uma obra militar, não se aborreça só por ver uma única coisa, pelo contrário, não é? Tem várias experiências e pode conhecer um pouco mais o território. Portanto, podemos entrar por qualquer sítio. É uma questão de escolher. Ok. Obrigada. Muito obrigado.